Olá, olha, tem uma notícia importante vindo lá do Senado, que pode, assim, agitar bastante o cenário político brasileiro. A Comissão de Constituição e Justiça, a famosa CCJ, sabe, aquela que checa se as propostas estão de acordo com a Constituição, ela deu sinal verde para uma ideia que mexe, e mexe fundo nas regras eleitorais. É sobre o fim da reeleição para presidente, governadores e prefeitos. Então, o nosso papo aqui hoje é para tentar desempacotar essa proposta de emenda à Constituição, a PEC, entender o que ela propõe de verdade, sabe? E explorar os argumentos a favor e contra. A gente vai usar o que saiu na mídia, análises recentes. Vamos nessa análise. Bom, o que exatamente essa PEC que passou na CCJ está propondo? O ponto central, claro, é acabar com a reeleição para os cargos executivos, presidente, governador, prefeito, sem segundo mandato seguido. Mas não é só isso, né? Ela também mexe nos mandatos. Propõe 5 anos para todos os cargos eletivos. Todos mesmo, de presidente a vereador. Exato. E tem mais. A ideia é unificar as eleições gerais e municipais. Tudo junto a cada 5 anos. Isso começaria só em 2034, né? Isso, 2034. E para chegar lá, tem umas regras de transição meio complicadas para ajustar os mandatos atuais e futuros sem prejudicar ninguém no meio do caminho. Não é simples. O relator da proposta, o senador Marcelo Castro, foi bem direto. Ele chamou a reeleição de grande equívoco. E parece que teve muito apoio na CCJ, foi aprovado por aclamação. Interessante essa unanimidade lá. E quais são os argumentos que estão por trás dessa rejeição à reeleição? O que pesa mais contra? Olha, o argumento principal, aquele que sempre aparece, é o uso da máquina pública, né? O governante que está no cargo usar os recursos, a estrutura do governo para fazer campanha. Isso cria um desequilíbrio enorme na disputa. Ah, sim, essa percepção de que a disputa fica desigual é muito forte, né? É um ponto clássico. Exatamente. Falam muito em perda de isonomia, de igualdade de oportunidades entre quem está disputando. Além disso, tem o argumento de que a busca pela reeleição pode fazer o governante focar só em medidas de efeito rápido, assim, mais populistas, sabe? Uhum. Tipo, para garantir voto logo ali na frente. Isso, deixando de lado planos mais importantes de longo prazo. E outro ponto muito batido é a alternância de poder. Muitos veem isso como um pilar da democracia e a reeleição dificulta essa troca. Entendo. E ainda tem o risco de sempre os mesmos grupos continuarem no poder, né? Uma política muito focada em nomes, em pessoas. Pois é. Para esses críticos, a experiência que o Brasil teve com a reeleição desde que ela foi aprovada lá em 1997 não foi tão boa para a saúde da democracia. Mas, do outro lado da moeda, também tem argumentos fortes para manter a reeleição como está. Um deles é a ideia de accountability, de prestação de contas. Sim, essa é importante. A reeleição funcionaria como um jeito do eleitor dizer gostei, continue, ou não gostei, tá fora. É um feedback direto na urna. Faz sentido. E tem a questão da continuidade administrativa, né? Com certeza, muitos projetos relevantes, tipo obras grandes, mudanças na educação, saúde, eles levam tempo, mais do que 4 anos. A reeleição permitiria que esses projetos tivessem sequência. E claro, tem a vontade do eleitor, né? Se a maioria está satisfeita e quer a continuidade, por que proibir? Os defensores da reeleição também trazem um contraponto interessante. Qual seria? Dizem que acabar com a reeleição não garante o fim do uso da máquina. O governante poderia usar o poder do mesmo jeito, só que para eleger um aliado, o tal do poste. Ou seja, a influência continuaria ali. É um ponto válido. A dinâmica do poder é complexa. E tem outro risco. Um governante no último mandato, sabendo que não pode se reeleger, talvez se sinta mais livre para tomar medidas impopulares ou, quem sabe até, ser menos cuidadoso com a gestão, já que não precisa mais da aprovação popular direta para um próximo mandato. Agora, olha que curioso. Tem um estudo acadêmico, de 2012, que saiu na Cielo. Ele analisou eleições para prefeitos no Brasil, ali entre 2000 e 2008. E o resultado meio que desafia essa ideia mais comum, Ah, é? o que ele mostrou. Que a máquina não é tão poderosa assim. Pois é, contrariando a percepção geral de que o prefeito que tenta a reeleição tem uma vantagem enorme. O estudo não achou bem isso, pelo menos não de forma generalizada naquele período. Nossa! Pelo contrário, em muitos casos, o desempenho eleitoral de prefeitos que tentavam a reeleição até piorou.
principalmente aqueles que tinham ganhado por pouco na primeira vez ou que governavam cidades menores mais pobres. A taxa de sucesso na reeleição nesses casos foi baixa, coisa de 1/3 mais ou menos. Caramba! Isso joga um balde de água fria no argumento da máquina invencível, né? Pelo menos naquele contexto municipal específico que o estudo olhou. Exato. Sugere que talvez a avaliação que o eleitor faz, o desgaste natural do governo, a força da oposição, talvez esses fatores pesem mais do que a gente costuma pensar. Ou que o uso da máquina não seja uma garantia automática de vitória. Muito interessante essa nuance. Então, resumindo o cenário, temos uma PEC com apoio forte na largada lá no Senado para acabar com a reeleição. A ideia é buscar mais equilíbrio, mais alternância. Mas, por outro lado, argumentos bem válidos sobre a necessidade de continuidade e o respeito à decisão do eleitor. É um debate complexo, com pesos e contrapesos. E tem uma coisa para a gente pensar além da reeleição em si. O quê? Como que a combinação disso tudo, o fim da reeleição, mandatos de 5 anos para todo mundo, eleições todas juntas, como isso poderia redesenhar o ritmo da política no Brasil? O planejamento de longo prazo, a relação entre os poderes, até a dinâmica da federação. União, estados, municípios, são mudanças estruturais, né? O impacto pode ir muito além da questão de ter ou não um segundo mandato. Como será que isso ressoaria no sistema como um todo? É algo para se pensar. Uma reflexão final muito pertinente sobre os efeitos em cadeia dessa possível mudança. Bom, agradecemos muito a companhia de quem nos ouviu nessa análise sobre o fim da reeleição. Esperamos que tenha sido útil e interessante. Continuem por aqui para outras conversas sobre temas importantes como este. Fiquem ligados.